Eles não choram por fraqueza. Choram por fidelidade. Pelas injustiças que suportam em silêncio. Pelas palavras que engolem para não ferir. Pelos desertos que atravessam sem reclamar. Há algo que o mundo ainda não entendeu. Quando uma lágrima escorre do rosto de um escolhido, o céu se move. O mundo espiritual registra. E há uma resposta divina que está sempre a caminho. Uma resposta que não se atrasa, que não falha, e que, quando chega, ninguém escapa de seu peso. O que você vai ouvir hoje, talvez mude a forma como você enxerga as dores que carrega. Porque esse vídeo é para os que já foram humilhados, ignorados, traídos, mas nunca deixaram de crer. Seja bem-vindo ao canal Sinais dos Escolhidos, onde revelamos segredos espirituais que o mundo costuma esconder. E se você sente que esse vídeo já está falando com a sua alma, não saia antes do final. O que você vai descobrir aqui pode ser a explicação do que você viveu, e o anúncio do que está para acontecer. Dedo indicador apontando para a direita, curta agora e se inscreva, porque este conteúdo vai abrir seus olhos espirituais. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sofrer mais do que outras, mesmo sendo justas? Mesmo tendo um coração bom? Talvez você seja uma dessas pessoas que se doa, que ama, que perdoa, mas sempre termina com o coração em pedaços. O mundo não entende a sua sensibilidade, mas Deus entende, porque os escolhidos carregam um fardo que não se vê com os olhos, mas que é pesado demais para quem não tem fé. Essas lágrimas que ninguém vê, não são inúteis. Elas têm nome. Elas têm destino. E, acima de tudo, têm resposta. Mas por que há tanta dor acumulada nos corações dos escolhidos? Porque eles são alvos. Alvos espirituais. O inimigo sabe que, se puder paralisar um escolhido, ele enfraquece todo o ambiente ao redor. Por isso, muitos são feridos por quem mais amam. Sofrem traições dentro da própria casa. São esquecidos por aqueles a quem ajudaram. E mesmo assim, continuam amando. Continuam orando. Continuam tentando fazer o bem. Mas o que quase ninguém vê é que, cada lágrima caída é uma semente. E a colheita de Deus vem com justiça. Talvez você já tenha chorado tanto, que perdeu a conta. Já se trancou no banheiro para ninguém ver. Já sorriu por fora enquanto por dentro sangrava. E aí vem a pergunta: onde está Deus quando um escolhido sofre? A resposta pode não ser imediata, mas é certeira. Ele está lá, registrando, pesando cada lágrima como se fosse ouro. Porque para cada dor profunda vivida em silêncio, existe uma intervenção divina sendo preparada. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. E a justiça dele nunca falha. E aqui vai um alerta espiritual que precisa ser dito: não se mexe com os escolhidos impunemente. Aqueles que zombam dos seus joelhos dobrados, que menosprezam sua fé, que exploram sua bondade, que ferem e depois fingem que nada aconteceu. Eles podem até se achar vitoriosos por um tempo. Mas o tempo de Deus é diferente. Ele não se esquece. Ele não ignora. Ele não tolera eternamente. E quando ele decide agir, ninguém segura a mão dele. Há um momento em que o céu se levanta por causa de uma única lágrima. Um instante em que a gota que escorre pelo rosto de um justo se torna clamor diante do trono. E quando isso acontece, prepare-se. Porque o que vem do alto não é apenas consolo. É justiça. Deus não apenas seca as lágrimas. Ele exalta. Ele recompensa. Ele faz questão de mostrar que viu tudo, até o que ninguém acreditaria se você contasse. Ele sabe. Ele viu. E ele vai agir. Talvez esse vídeo tenha vindo até você por uma razão. Talvez essas palavras estejam ecoando porque você precisava dessa confirmação espiritual. Então, escute isso com atenção. Nenhuma lágrima sua foi ignorada. Nenhum abandono passou em branco. Nenhuma traição ficou sem resposta. O que é seu, voltará. O que te roubaram, será restaurado. E aqueles que te fizeram mal, vão provar da justiça de um Deus que não dorme. Existem lágrimas que não são vistas pelos olhos humanos, mas que estremecem o mundo espiritual. Lágrimas que não escorrem por fora, mas que afogam o coração por dentro.
São essas lágrimas, silenciosas e sinceras, que ativam o movimento dos céus. Os escolhidos não choram por fraqueza. Eles choram porque carregam em si uma missão maior do que eles mesmos. Eles não choram apenas por dor, choram por discernimento. Choram quando sentem que as forças estão acabando, mas ainda assim continuam de pé. Choram quando percebem que foram usados, esquecidos, traídos, e mesmo assim não desejam vingança, apenas justiça. E é nesse ponto que muitos não compreendem o que realmente significa mexer com alguém que tem aliança com Deus. Porque ferir um escolhido não é como ferir qualquer pessoa. É tocar em um vaso consagrado. É lançar pedras contra alguém que está em guerra espiritual constante. A justiça dos homens pode falhar, pode ser lenta, pode ser manipulada. Mas a justiça divina não se atrasa. Ela chega no tempo certo, e quando vem, ninguém consegue impedir. E não se engane, Deus não é insensível às lágrimas que você derrama no travesseiro à noite. Ele está mais perto do que você imagina, observando, calculando, preparando o cenário exato onde ele vai mostrar que você nunca esteve só. Aqueles que zombaram de você, que riram da sua fé, que disseram que você era fraco por perdoar, verão com os próprios olhos o que acontece quando alguém tenta envergonhar um escolhido. Eles verão o mesmo Deus que você invocou em silêncio se levantar em seu favor. Verão portas se abrindo que jamais poderiam fechar. Verão você sendo honrado onde foi humilhado. Porque Deus não apenas defende os seus, Ele honra. E quando Ele honra, não é para se vingar, é para mostrar que toda lágrima foi semente. E chegou o tempo da colheita. Por isso, se você está ouvindo essa mensagem com o coração apertado, com o peito cheio de memórias dolorosas, saiba, nada passou despercebido. Nem aquele abandono inesperado, nem aquela injustiça no trabalho, nem aquela calúnia dentro da própria casa. Deus viu tudo. Você achou que ninguém reparou naquele gesto cruel? Achou que sua bondade caiu no vazio? Que o perdão que você liberou não teve valor? Pois saiba, teve, sim. Cada vez que você escolheu o bem, mesmo sangrando por dentro, o céu registrou. E a justiça que vem de cima não apenas corrige, ela recompensa. E ainda que você não veja hoje o resultado que tanto espera, ainda que a sua alma esteja cansada e sem forças, há uma realidade espiritual se movendo. Uma engrenagem invisível está em ação. Você está sendo preparado, separado, erguido em silêncio. Porque antes de Deus agir visivelmente, Ele age no oculto. Ele molda o interior. Ele fortalece os alicerces. Para que, quando chegar o tempo da exaltação, ninguém diga que foi sorte. Todos saberão, foi a mão do Altíssimo. Foi Ele quem te sustentou. Foi Ele quem te honrou. E atenção, não confunda o silêncio de Deus com ausência. O silêncio dele é o tempo onde Ele está construindo o palco para sua vitória. Muitos dos que te feriram, hoje parecem estar por cima. Mas você precisa entender algo. O tempo dos homens é imediato, impulsivo. O tempo de Deus é cirúrgico, preciso. Ele age quando todos pensam que está tudo perdido. E quando Ele age, não há inimigo, inveja, mentira ou injustiça que consiga resistir. A justiça divina é implacável. E ela não se esquece de nenhum clamor feito com sinceridade. Você que está me ouvindo agora, que já pensou em desistir, que já se sentiu esquecido, rejeitado, abandonado por todos. Deus está dizendo algo para você. Eu ouvi o teu choro. Eu vi a tua entrega. E eu já estou me levantando em teu favor. Essa mensagem não está chegando até você por acaso. É uma resposta. É uma confirmação. É um sinal de que a sua jornada espiritual está sendo acompanhada de perto. A cada lágrima que você derramou, uma página nova foi escrita no céu. Muitas vezes, os escolhidos não têm quem os defenda. São mal interpretados, julgados, isolados. Mas o céu sabe quem eles são. O céu conhece o coração que ninguém vê. E é por isso que há uma justiça diferente sobre eles. Uma justiça que não vem por força humana, mas por intervenção divina. Quando Deus age pelos seus escolhidos, Ele não apenas restaura. Ele transforma. Ele muda o cenário. Ele quebra protocolos.
Ele vira a mesa. E quando ele decide te exaltar, ninguém pode impedir. Por isso, continue. Continue com fé. Continue com o coração limpo. Não retribua o mal com o mal. Não deseje vingança. Apenas entregue. Deus é o juiz. E ele julga com perfeição. E quando ele julga, ele reverte. Ele honra. Ele cura. Ele responde. E mais cedo ou mais tarde, todos verão com os próprios olhos o que acontece quando alguém fere um escolhido e acha que ficará impune. Deus não precisa de escândalo. Ele não precisa fazer barulho. Ele age com precisão. E quando age, ninguém escapa. Aqueles que tocaram na sua dor e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido, não fazem ideia do que despertaram no mundo espiritual. Eles ignoram que feriram alguém que carrega um selo invisível, uma marca que o mundo natural não reconhece, mas que é inconfundível no reino espiritual. O escolhido pode até parecer comum, pode até ser desprezado, desvalorizado ou subestimado, mas carrega consigo uma unção que não pode ser tocada sem consequências. E quando essa unção é violada, quando o choro do escolhido sobe como clamor, os céus reagem. E a reação dos céus não é leve, é justa, é exata, é implacável. Você já percebeu como algumas pessoas tentam apagar o brilho dos outros com palavras frias, atitudes maldosas ou silêncios calculados? Elas tentam manipular, distorcer, descredibilizar. E quando o escolhido se cala, pensam que venceram. Mas o que não sabem é que o silêncio do escolhido não é fraqueza, é oração. E quando o escolhido escolhe não se vingar, mas dobrar os joelhos, o céu inteiro se move. Porque enquanto o mundo exige vingança, o coração do escolhido clama por justiça. E Deus não ignora esse clamor. O tempo passa. E quem fere acha que o tempo cura tudo. Mas o tempo não cura o que foi plantado com crueldade. O tempo apenas prepara o terreno para a colheita. E quem plantou dor, colherá dor. Quem plantou desprezo, colherá desonra. Quem fez o justo sangrar, verá o justo ser exaltado diante dos próprios olhos. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. E se Ele prometeu que enxugaria cada lágrima, Ele vai enxugar. Se prometeu que colocaria os teus pés sobre uma rocha, Ele vai colocar. E se prometeu que tua justiça resplandeceria como o sol do meio-dia, então, prepare-se, a aurora está chegando. Você já notou como muitas vezes quem mais sofre é quem mais tem empatia? Quem mais chora é quem mais cuida. Quem mais é ferido é quem mais perdoa. Isso acontece porque o escolhido foi moldado no fogo. Ele não é qualquer um. Ele foi separado para algo maior. E tudo o que viveu não foi punição, foi preparação. As dores que você enfrentou não foram castigos, foram treinamentos. Cada injustiça que você engoliu em silêncio foi um degrau na escada da sua elevação. E agora, o céu está prestes a revelar diante dos homens o que você viveu no secreto. Porque a glória que será manifesta será proporcional à dor que foi escondida. Mas atenção, quando a justiça divina chega, ela não apenas restaura você, ela também expõe. Expõe quem zombou. Expõe quem mentiu. Expõe quem feriu. Porque Deus não faz justiça pela metade. Ele não apenas cura, Ele reverte. Ele honra. Ele responde com um nível de exaltação que cala a boca até dos que diziam que você nunca seria nada. E não é para que você se orgulhe. É para que o nome dele seja glorificado através da sua história. Para que todos vejam que foi ele quem te levantou. Que não foi sorte. Não foi esforço humano. Foi mão divina. E mesmo que ainda haja lágrimas escorrendo agora, saiba, são as últimas. Porque está chegando o tempo em que as mãos que hoje enxugam suas lágrimas serão as mesmas que vão colher frutos de honra. Está chegando o tempo em que o que era humilhação será transformado em testemunho. O que era vergonha será transformado em vitória. O que era peso será transformado em asas. Você não vai apenas sobreviver. Você vai florescer. E não será em qualquer lugar, será exatamente onde você foi rejeitado. Sabe por quê? Porque Deus faz questão de restaurar no mesmo cenário em que você foi envergonhado. Ele faz questão de te colocar em pé no mesmo lugar onde te derrubaram.
E quem achou que tinha apagado sua luz, vai ter que assistir quando Deus acender 7 vezes mais. Porque essa é a justiça dos céus. E ela não falha. Há um princípio espiritual que poucos conhecem, mas que os céus seguem com absoluta fidelidade. Ninguém toca num escolhido e sai ileso. Mesmo que aos olhos humanos pareça que nada acontece, mesmo que os agressores prosperem por um tempo, mesmo que os maldosos se sintam impunes, existe uma contabilidade invisível sendo feita. A justiça divina não age com pressa, mas age com precisão. E quanto mais fundo foi o golpe, maior será o testemunho. Quanto mais humilhante foi o processo, mais gloriosa será a resposta. Você, que já foi esquecido, julgado injustamente, diminuído por pessoas que sequer conhecem sua luta, precisa ouvir isso. Deus está cuidando de tudo nos bastidores. E a tua dor não está sendo ignorada. Ela está sendo registrada. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração feita entre soluços, tudo está sendo escrito diante do trono. Os céus trabalham em silêncio, mas quando decidem agir, a terra estremece. E quando Deus diz basta, ninguém pode segurar. O que parecia perdido é restaurado. O que parecia enterrado floresce. O que parecia morto, ressuscita. Talvez você já tenha tentado explicar sua dor para pessoas que não conseguiram entender. E isso machuca ainda mais. Mas a verdade é que nem todos têm a sensibilidade para enxergar um coração ferido. Só quem carrega a marca dos escolhidos sente o que você sente. Só quem foi separado por Deus entende o peso da missão, a intensidade das lutas e a profundidade das lágrimas. Mas também são essas pessoas que conhecem a força que vem do alto. Porque os escolhidos sangram, mas não desistem. Caem, mas se levantam. São perseguidos, mas continuam orando. São esquecidos, mas continuam amando. E é exatamente essa resistência que provoca a ação divina. Porque o céu não responde a gritos de revolta, responde à fidelidade em meio à dor. Deus não se move por barulho, mas por integridade. E quando ele vê um coração quebrado que ainda continua crendo, ele não apenas ouve, ele age. Ele entra na causa. Ele levanta do trono. Ele coloca o seu nome sobre a sua história e diz, agora é comigo. E quando é com ele, ninguém mais toca. Ninguém mais interfere. Ninguém mais diminui. Existem pessoas que vão precisar ver com os próprios olhos aquilo que você já acreditava mesmo sem ver. Elas duvidaram de você. Disseram que era exagero, que você era sensível demais, fraco demais, dramático demais. Mas o que elas não sabem é que você estava em guerra espiritual. Que cada lágrima tua não era apenas tristeza, era batalha. Era resistência. Era um clamor sagrado. E Deus ouviu. Deus viu. Deus sentiu. E o tempo da resposta chegou. Sabe aquela paz que parecia impossível? Vai voltar. Sabe aquele recomeço que parecia distante? Vai acontecer. E sabe aquele brilho nos olhos que tentaram apagar? Vai ressurgir, mais forte, mais puro, mais vivo. Porque nada que é de um escolhido permanece morto por muito tempo. Deus é especialista em ressuscitar esperanças, em reconstruir histórias, em transformar cinzas em testemunho. E o mais incrível, ele faz isso diante de todos. Não em segredo, não no escuro, mas à vista de quem tentou te enterrar. Portanto, continue crendo, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que a realidade grite que é impossível, porque a justiça divina não depende de lógica, de tempo humano, nem de aprovação de ninguém. Ela vem quando menos se espera, e muda tudo de uma vez. Hoje você pode estar sozinho, mas amanhã pode estar rodeado de honra. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã será lembrado como alguém que venceu sem precisar revidar. Porque a glória que Deus entrega para os seus é limpa, é justa, é completa. E se tudo isso que você viveu fosse, na verdade, a assinatura do céu sobre a sua jornada? E se cada lágrima, cada rejeição, cada silêncio sofrido não fossem sinais de abandono, mas sim evidências de que Deus te escolheu para algo que os outros não suportariam carregar? Você já parou para pensar que o peso que recaiu sobre os seus ombros era, na verdade, a medida da sua missão?
que a profundidade da dor é proporcional à grandeza do que virá. Chega um momento em que o céu decide intervir. Um momento em que Deus diz: basta. Basta de injustiça. Basta de humilhação. Basta de invisibilidade. E quando esse decreto celestial é liberado, a terra obedece. Os céus não pedem permissão para agir. Eles se movem como uma avalanche. Silenciosos ao início, mas impossíveis de parar quando chegam. É assim que a justiça divina se manifesta, de repente, sem aviso, sem lógica. Mas com precisão, com justiça, com glória. A tua história não será lembrada pela dor que você viveu, mas pela reviravolta que Deus vai realizar. Aqueles que viram suas lágrimas, verão sua restauração. Aqueles que testemunharam o seu luto, presenciarão sua alegria sendo restaurada. Porque o Deus que te viu chorando escondido é o mesmo que te colocará no centro da cena. Não por vaidade, não por orgulho, mas porque Ele quer que todos saibam: você foi fiel no pouco, e agora será colocado no muito. E se você acha que é tarde demais, que já perdeu tempo, que já se desgastou demais, que já passou do prazo, saiba, não existe atraso para quem anda nos propósitos do Altíssimo. O que é seu está sendo preparado. O que foi prometido está sendo trazido à existência. E aquilo que parecia esquecido no tempo, vai ressurgir com ainda mais força. Porque os sonhos de Deus não morrem. Eles hibernam até que o tempo da manifestação chegue. E esse tempo está mais próximo do que você imagina. Agora eu quero que você faça algo com fé. Olhe para si mesmo, aí onde você está, e diga em voz baixa ou apenas no coração: eu sou escolhido. E quem mexeu comigo, mexeu com o céu. Meu choro tem destino. Minha dor tem propósito. E minha vitória já está sendo escrita pelas mãos do próprio Deus. Não saia desse vídeo sem absorver isso. A justiça divina é real. Ela não é teoria. Ela não é apenas consolo. Ela é transformação. É exaltação. É colheita. E se você é um dos escolhidos que chorou, que esperou, que permaneceu, então se prepare. Porque você não foi esquecido. Você foi reservado. Dedo indicador apontando para a direita. Se essa mensagem falou com a sua alma, compartilhe. Alguém perto de você pode estar prestes a desistir, e essa palavra pode ser a força que ele precisa. Dedo indicador apontando para a direita. Curta este vídeo e ative o sininho, porque aqui no canal Sinais dos Escolhidos, cada mensagem é um lembrete de que o céu ainda fala. Dedo indicador apontando para a direita. E se você sentiu no coração, escreva nos comentários: eu sou escolhido, e Deus é a minha justiça. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. Que a justiça de Deus se manifeste em sua vida com poder, honra e glória. E que cada lágrima sua seja transformada em colheita abundante. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme. Porque a promessa não falha. E a justiça divina nunca se esquece.